ele é feito à mão. O ladrilho e o verbo ladrilhar, que dele deriva, sintetizam a perspectiva inclusiva que norteia o nosso projeto. Nós buscamos construir coletivamente, com a comunidade, caminhos para a interpretação do patrimônio histórico e arquitetônico relacionado ao prédio. O objetivo do nosso projeto principal é o desenvolvimento de estratégias para mediação inclusiva, dentre elas as tecnologias assistivas. E a nossa principal ação, que infelizmente está parada por causa da pandemia, são as visitas mediadas ao complexo de edifícios e atendendo todo o nosso público em sua diversidade, especialmente as pessoas com deficiência. A gente conta com uma equipe multidisciplinar e que é voltada para a pesquisa e a busca de soluções em parceria com a comunidade para a comunicação interpretativa desse patrimônio. E o prédio? O prédio do Cefet, onde abriga o Cefet hoje, o Cefet ocupa esse complexo de 2 edifícios desde 2008. E esse prédio ele foi reestruturado ao longo do período republicano. E ele foi tombado, parcialmente tombado, pelo Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, o IPHAN, em 1982, como parte do entorno do conjunto urbano e paisagístico do centro da cidade de Petrópolis. E hoje o prédio vem sendo adaptado para acessibilidade. A antiga construção, ela foi conhecida como os Quartéis do Imperador, ela já abrigou vários serviços públicos, como uma cadeia, um hospital, um liceu de artes e um quartel de bombeiros. E ela foi reformada em 1894 para ser o Palácio da Justiça, onde reuniu o Fórum da Comarca de Petrópolis e a Coletoria Estadual. E até hoje, muitos petropolitanos conhecem o prédio como Antigo Fórum e nem sabem que o Cefet está presente no prédio. Bom, o prédio, por ser um prédio histórico, ele não contava com adaptações arquitetônicas para acessibilidade. E mais com a implantação do Cefet, houveram diversas adaptações de pequeno porte para atender esses alunos de necessidades especiais e a comunidade. No dia 4 de setembro de 2020, foram finalizadas as obras que instalaram 2 elevadores, uma plataforma elevatória e rampas acessíveis no prédio. É um serviço que trará mais inclusão e mais segurança para esses alunos com necessidades especiais e também para a comunidade acadêmica. Infelizmente, a gente ainda não pôde usufruir dessas novas reformas, porque a gente ainda não voltou presencialmente. E como interpretar o patrimônio relacionado ao prédio? A gente entende a interpretação do patrimônio como um processo educativo de significação de locais, bens ou manifestações culturais a partir de experiências. E através das nossas atividades, a gente busca acolher e compreender o público em sua diversidade. Por um lado do projeto consiste em capacitar os alunos como mediadores e sensibilizar a comunidade acadêmica para conhecer a história e a arquitetura do prédio em que eles convivem diariamente, que eles trabalham diariamente. E também, por outro lado, ele vem possibilitar ao público, em sua diversidade, a conhecer o campus Petrópolis como lugar de acolhimento, já que muitos, como eu falei, só conhecem o prédio como um antigo fórum. Durante a pandemia, nós tivemos que adaptar o nosso projeto para a versão virtual. Então, em 2020, nós começamos nossas atividades com rodas de conversa, onde a gente teve essa de acessibilidade em museus. A gente teve parceria com outros projetos, como Águas do Caxambu, em que tivemos essa roda de conversa sobre diversidade e turismo em Petrópolis. Nós também tivemos o Sarau no CEPEX do ano passado, sobre poesia. E em 2021, quando eu entrei como bolsista, nós vimos a necessidade de ter uma maior interação com o público, uma comunicação direta. Então, eu criei o Instagram, o ladrilhar.cefet, convido a todos a seguirem, e também a adaptação da página do Facebook do projeto antigo para o Ladrilhar. O nosso feed, ele é montado como se fossem pequenos ladrilhos montando a história do Cefet. Nos nossos posts, a gente traz a história do Cefet, do prédio do Cefet, a arquitetura também e curiosidades. Além disso, nossas publicações contêm texto alternativo para pessoas com deficiência visual. Em 1º de junho, a gente teve a nossa roda de conversa, Modos de Ver, onde a gente recebeu alunos e membros da comunidade
para saber quais são as percepções deles sobre o nosso prédio. A gente teve uma convidada com deficiência visual, a Laís, que nos explicou outros modos de conhecer o prédio. Ela, por exemplo, falou sobre a diferença de temperatura dentro do prédio, coisas que a gente não percebe normalmente. Então, a gente começou a perceber isso melhor. A gente teve ontem, aqui no CEPEX, a atividade artístico-cultural, um percurso acessível pela fachada do edifício. E eu trouxe ele aqui, por mais que tenha sido passado ontem, porque nós vamos disponibilizar esse vídeo nas nossas redes sociais. E foi um vídeo com imagens, com audiodescrição e com interpretação de Libras. E nós tivemos bons resultados ontem, bons retornos. Então, a gente pretende publicar ele para ter mais retornos ainda e ver como é que a gente pode evoluir. E para o futuro, estamos trabalhando na criação de um guia com audiodescrição, que ele ficará disponível para todos os visitantes do Cefet e para os alunos. E ele conterá imagens, história do prédio, curiosidades e descrições do local para deficientes visuais. Esse guia ele ficará disponível através de QR Codes, que serão postos no prédio em locais estratégicos e poderão ser acessados pelo celular. E aqui eu encerro minha apresentação. Obrigada, agradeço ao Cefet, aos meus coordenadores e ao Projeto Ladrilhar. Obrigada. Obrigada, Gabriela, pela apresentação. Enquanto os avaliadores fazem perguntas, eu vou pedindo para as pessoas do SUP 076 se manifestarem nos comentários, para a gente ver se está tudo certinho, se está todo mundo aí. Então, agora eu vou abrir espaço para os avaliadores fazerem pergunta para a Gabriela sobre o projeto dela. Então, quem quiser abrir o microfone e falar, ou mandar no chat, que a gente vai ficar lendo aqui. A Vânia deu uma sugestão, que é trazer membros da comunidade que já utilizaram o prédio no passado para relatar suas experiências, inclusive caso eles tenham fotos. É uma boa sugestão, acho que a gente vai implementar, sim, com certeza. Fora isso, Vânia, se tem mais alguma pergunta? Marcelo, Mônica? Bom, se nenhum avaliador mais tem perguntas, a gente vai passar para o próximo projeto, que é o SUP 076, o Cefet Arduino, concepção e produção de placas baseadas em Arduino. Eu queria saber se as pessoas do grupo estão presentes para apresentar. A pessoa que comunicou anteriormente era a Esther. Esther, você está por aí? Beleza. Quando você quiser, você pode compartilhar a tela e abrir seu... Tá ótimo. Uhum. Fica à vontade. Eu não estou conseguindo achar a Esther aqui na lista dos participantes e dos apresentadores. Tá. Ela também não está aparecendo nos participantes. Aqui, ela já está aqui nos apresentadores. Então, Esther, quando você estiver pronta. E agora, eu e a Letícia, a gente vai mandar no chat a lista de presença, que a gente chegou agora na metade, né, das nossas apresentações.
Então, não esqueçam de preencher também. E, Esté, quando você estiver pronta para apresentar, só fala com a gente. Vocês estão me ouvindo? Sim, e agora estamos te ouvindo. Perfeito, deixa eu ver. Vocês estão me vendo também, não, né? Não, Sim, querida. ainda não. Para mim, pelo menos você não está com a câmera ligada. A apresentação ainda não. É. Só estou te ouvindo. Bom, eu preparei aqui um cenário, mas não está aparecendo a câmera, infelizmente. Então, vou seguir sem a câmera mesmo. Sem Tudo bem? problema. Mas, Esté, a gente também não está vendo a sua apresentação ainda. Não sei se você vai compartilhar a tela. Está compartilhando aqui, o Teams está carregando, tá? Tá ótimo. Acredito que agora vocês estão vendo. Agora sim. Sim. Então, vou começar. Primeiramente, boa tarde. Eu sou Esther Mesquita e esse aqui é o Arduino, no caso o Cefet Duino, versão 1, na verdade versão 2. E antes de prosseguir com essa apresentação, eu gostaria de deixar aqui meus sentimentos a todas as famílias que perderam vítimas da Covid, pessoas que amavam, né? E essas palavras eu falo porque eu poderia não estar aqui, então eu deixo um recado importante para vocês que usem máscara e sigam as demais recomendações de prevenção. Enfim, dito isso, vamos seguir com a apresentação. Como eu disse, meu nome é Esther Mesquita. O projeto que eu vou estar apresentando hoje é o Cefet Duino, concepção e produção de placas de prototipagem Arduino para fins educacionais. Atualmente, eu estou cursando Engenharia de Controle e Automação no Cefet Nova Iguaçu. Minhas companheiras de equipe são a Giovana, do curso técnico de Telecomunicações, e a Anaíse, do curso técnico de Informática. Meus orientadores são o Thiago Prego e o Valdinei, e hoje eu estarei apresentando o projeto sozinha por conta de que elas estão apresentando outro projeto da nossa equipe nesse mesmo horário, tá bom? O que nós vamos ver nessa apresentação? Nós temos aqui uma pequena introdução dos objetivos, né, e onde surgiu, o que é Arduino, o que podemos fazer com uma placa de prototipagem, enfim. Logo em seguida veremos a pesquisa e produção, os resultados que nós obtivemos com o Cefet Duino e os nossos próximos passos que queremos para o futuro, nossas metas. Introdução e objetivo. Vamos lá. O que é Arduino? Bom, Arduino é uma plataforma eletrônica de código aberto baseada em hardware e software fácil de usar. Beleza. Surgiu na Itália, o cofundador dele, o criador, né, também, é Massimo Benzi, e ele criou essa plataforma, né, essa plaquinha, justamente para que ele desse aulas de noções básicas de eletrônica para os alunos de design. E aí a gente vê o que o Arduino tem de bom, né? Ele tem um ambiente de programação simples e um hardware extensível e de código aberto, o que nos permite fazer o Cefet Duino. O que acontece? O que o Cefet Duino tem de bom nesse caso? Bom, o Cefet Duino não é apenas uma placa, ele é um projeto educacional e nós temos trabalhado nele desde 2018. Então, nós temos atualmente 2 versões de placa que mais para frente nós veremos um pouco mais sobre elas. Bom, aqui a gente tem uma comparação de preços. Geralmente nós focamos bastante nessa área, né? Aqui nós fizemos uma produção da primeira versão de R$ 25 cada, uma placa do Cefet Duino, no caso fazendo 10 placas, né? E na segunda versão nós gastamos R$ 35, e essa questão esse preço, né? Todo o levantamento da placa, de todos os componentes, né? Aqui, uma comparação com o Arduino original. No caso, esse valor aqui foi no dólar comercial, tudo bem? E o Arduino chinês, ele está custando em torno de R$ 57, ou seja, nós já temos aqui um ponto inicial que era um dos nossos principais objetivos, trazer o melhor custo-benefício
para a sala de aula para educação. E, a partir disso, nós comparamos os preços e vimos que realmente o Cefet Duino traz um melhor custo-benefício. Logo em seguida, nós temos nosso outro principal objetivo, né, é a imersão na produção do protótipo, que, no caso, é uma experiência que a gente gostaria de entregar para o aluno na hora dele produzir a própria placa que usará no seu projeto. Essa teoria, né, que se transforma em realidade é a chamada da transversalidade, o tema da nossa CPEX desse ano. Então, é a teoria e a prática que juntas trazem esse objetivo de trazer uma imersão mesmo, né, de buscar uma imersão do aluno. E esse objetivo nós buscamos com base na visão de Piaget e de Vygotsky, que eles defendem, né, essa ideia de que o aluno ele deve ser o protagonista do ensino. E é isso que nós queremos. Com isso, a gente facilitou o acesso à eletrônica educacional. Agora vamos para a parte de pesquisa e produção. A primeira etapa foi primordial para todo o desenvolvimento do nosso projeto, que foi o software, e para a simulação nós buscamos um software. Buscamos também componentes para poder utilizar e adaptar também. E em seguida nós fomos para a compra dos componentes e, além disso, os testes. Vamos ver isso logo em seguida. Aqui nós temos a gravação do bootloader, que é o sistema operacional do Arduino, e nós fizemos ele aqui na protoboard. Esse aqui é o Cefet Duino numa placa de teste, né? Ele foi feito todo em bancada lá no Cefet, em Nova Iguaçu, um pouco antes da pandemia. Aqui, já na pandemia, nós produzimos o Cefet Duino em casa mesmo. Aqui foi um pouco antes da pandemia também, aqui já foi em casa. Nós produzimos essa versão artesanal, que ela é baseada para fins de testes. E, por fim, nós tivemos essa daqui, a nossa versão 1, que foi feita em 2018 e 2019. E aí, vemos para a versão 2, que foi feita lá, foi finalizada, né, no Cefet, e uma parte no Cefet, uma parte em casa. E aqui a gente tem uma pequena demonstração, um gostinho, né, do que seria um aluno construindo a própria placa, né? Imagina só esse processo de imersão, como seria legal. Então, aqui nós temos essa versão, que a gente chama de versão de fábrica, porque ela foi enviada para uma empresa fora do país, porque aqui no país, para chegar essa placa verde aqui, ela chega para a gente sem os componentes e a gente solda aqui no laboratório, né? E quando a gente envia para essa empresa, a gente envia só um arquivo com um esquema da placa que é desenhado também no laboratório. Aqui um comparativo, né, das duas versões. A principal diferença entre elas é que a segunda versão possui um circuito regulador de tensão. Esse circuito é basicamente um circuito que permite a gente ligar o Arduino, o Cefet Duino, na tomada com a fonte de Arduino, e a gente dispensa o uso do computador nesse caso. Aqui a gente tem as duas versões sendo comparadas, mesmo que elas são bem pequenas e são lindas. E agora o que interessa, né, os nossos resultados. Bom, desde 2018 nós temos prêmios, segundo lugar, primeiro lugar, e esse painel aqui indica que nós estamos no caminho certo e nós gostaríamos de continuar assim, sempre evoluindo e buscando melhorar o mundo através da educação. Aqui eu acredito que vocês podem dar play aí, o meu vídeo, e não está indo. Bom, eu vou pedir para que coloquem no chat o link. Esse é o vídeo do Cefet Duino funcionando com um semáforo. Acredito que vai estar aí no chat o link para vocês verem. Está no YouTube, inclusive. Bom, e aí, por fim, nós vamos para os nossos próximos passos. Nós queremos produzir, publicar, integrar e conectar. Nós queremos produzir periféricos shields, né, compatíveis com o Cefet Duino, publicar nosso artigo e o Cefet Duino, né, integrar o Cefet Duino nos demais projetos do laboratório e nas aulas experimentais,
E, por fim, conectar, no caso, inserir a conectividade à internet ao protótipo, no caso, Wi-Fi ou internet, enfim. Aqui o nosso checklist do que nós temos, do que ainda faremos e do que estamos fazendo, né? E aqui eu vou destacar o nosso artigo, que está sendo produzido em plena pandemia, e nossa espera tão aguardada para a volta às aulas, para a gente poder inserir o nosso projeto na sala de aula. Tá bom? Aqui nós temos a referência bibliográfica, e eu muito obrigada. E se vocês quiserem saber mais, acessem o portal Projetar e acompanhem nossos projetos e também sigam lá no Instagram. Nós colocamos todos os nossos projetos lá e também o processo, tudo mais, como nós estamos fazendo. E é isso. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigada. Muito obrigada, Esther, pela apresentação. Agora a gente vai abrir espaço mais uma vez para se os avaliadores tiverem alguma pergunta, alguma coisa a acrescentar. Enquanto isso, as pessoas do SUP 077 já vão mandando mensagem no chat para a gente poder ver se vocês já estão com apresentadores e se está todo mundo aí certinho. Mas então agora eu abro espaço para os orientadores. Esther, a Vânia fez uma pergunta no chat, ela quer saber sobre os resultados. Ela gostaria de saber se o acesso foi facilitado para os alunos e se conseguiram garantir o estoque de vocês. Sim, nós, quando produzimos a primeira e a segunda versão, nós compramos uma quantidade razoável, né, de material para que a gente conseguisse produzir as placas de teste e a placa para os alunos. No caso, as primeiras turmas que vão receber esse nosso protótipo, né, e tentar inserir nos projetos, seriam as turmas do curso de telecomunicações de lá do Cefet, de Nova Iguaçu. Respondido? E também tem a questão das redes sociais, né? Os alunos estão tendo essa comunicação com a gente pelo nosso Instagram. Respondido? Acho que sim, né? Muito obrigada. Sim. Show. Vânia, se tiver mais alguma coisa. Se alguém tiver mais alguma pergunta, Marcelo, Mônica, se não, a gente já pode passar para o Rafael, que vai apresentar o SUP 077. Ninguém mais tem nenhuma pergunta. Então, Rafael, você já pode se preparando para começar a apresentar. Enquanto você estiver pronto, só começar. Esther, você pode só, por favor, tirar sua apresentação? Obrigado. Nada, querida. Vocês estão vendo o meu compartilhamento aí? A gente está escutando você bem baixo, Rafael. Vocês estão conseguindo... Agora, tá? Melhorou? Melhorou, mas a gente ainda não consegue ver sua tela. Tá. Agora a gente já vê, Rafael. Tá, vou tentar aqui. Rafael? Sim. Desculpa que ainda está um pouco baixo. Eu não sabia se você estava falando ou não, mas quando você quiser, fique à vontade para apresentar. Tá, ok. Posso começar? Por favor.
Meu nome é Rafael Simas, eu sou do projeto Horta Medicinal Natural, sou do curso de Engenharia Metalúrgica. Minhas orientadoras são a Gláucia Domingues e a Carla Cristina, aqui do campus Angra dos Reis. Nosso projeto é voltado para a horta em pequenos espaços para pessoas do público urbano. Com o ritmo de vida acelerado da cidade, o trânsito ruim, a carga de trabalho pesada e pouco tempo para fazer o nosso lazer, a gente está tendo um tempo reduzido para os cuidados necessários com a nossa saúde e alimentação. Diante dessa perspectiva, o nosso projeto iniciou-se por volta de 2017, um programa de cultivo de hortas em pequenos espaços. A iniciativa tem como objetivo a transferência de informações da produção de uma horta em pequenas áreas, além de propiciar um maior contato com a natureza, criando uma interação com as plantas, assim, entre as pessoas. A atividade ela funciona como coadjuvante na prevenção de estresse, por exemplo. E também com a demanda, né, observando o interesse das pessoas atualmente em consumir alimentos frescos e saudáveis, o cultivo no ambiente doméstico torna-se uma opção excelente para quem possui locais desocupados e está interessado em produzir ervas, temperos, hortaliças, o que chá, né? Compreender que é possível aproveitar espaços vazios, corredores, varandas e quintais. A gente está falando aqui no caso de fitoterápicos, por alguns sofrem preconceitos por não termos indicação médica muitas vezes, mas ela é um estudo liberado pela Anvisa, porque são efeitos conhecidos há bastante tempo pelo homem. Então, além da apresentação do nosso projeto aqui, a gente vai mostrar o que a gente já faz no campus do Cefet e com os funcionários, com os alunos. Vamos passar aqui. Só para ressaltar, o nosso projeto, devido à pandemia, ele teve umas alterações, ele deu uma parada, mas assim que a vacina e tudo ocorrer direitinho, a gente com certeza vai conseguir voltar ao patamar que a gente estava exercendo. O nosso projeto, tá todo mundo tá ouvindo aí direito? Só para ter um feedback. Sim, nós te ouvimos bem, Rafael. Tá. O nosso projeto, ele é um projeto simples, ele tende ao menor custo possível, ao que a pessoa tiver, ao que ela pode fazer. O nosso projeto começou assim, com ideias, como eu disse ali por volta de 2017, com a professora Carla e a professora Gláucia. Eu entrei um pouquinho depois, entrei em 2018. Essa estrutura, ela existe lá, é a que a gente usa, foi construída com PVC e a gente botou o sombrite, e esse sombrite ainda é o que a gente usa lá, o mesmo. Com algumas intempéries e algumas ventanias, fatalmente a gente tem que consertar, mas a manutenção é baixa. O que nós produzimos lá, nós conseguimos compartilhar com os funcionários e os alunos e a comunidade, que são os que a gente vê aqui, agrião, alecrim, alfavaca, são ervas que têm uma resistência aqui na nossa região. Vou falar um pouquinho do que a gente faz lá com os alunos, que é atividade física, né? Contato direto com a natureza, com insetos, com a lida da horta.
são ensinamentos que estavam perdidos. Hoje em dia a gente vê pessoas comprando alimentos já pré-embalados, né? Coisas que assustam. Por exemplo, eu me vejo assustado com a minha filha que não tem, que a partir desse projeto também está tendo mais contato, porque as crianças estão perdendo isso. Isso é primordial para a continuidade humana até. O que a gente faz lá no nosso projeto também, a gente reusa parte do material que seria jogado fora, que viraria lixo, a gente usa como adubo e cobertura para manter o solo com nutrientes. É um projeto bem legal, que se acontecesse de um outro projeto abraçar uma causa desse tipo, seria 100% da reciclagem do material orgânico do Cefet, que é uma área bem grande também. Uma das principais atividades do nosso grupo é fazer doação de mudas. Para isso, a gente precisa de braços e ideias e botar um pouquinho da prática do que a gente já tem aprendido com cursos que a gente tem feito para essas áreas. E essas mudas, até hoje, elas foram doadas 100%, nenhuma monetização de nada, não cobramos nada. E a procura tem sido bacana, assim, interessante, que eu mesmo achava que o pessoal teria esquecido de como fazer chá e coisas do tipo. A procura tem sido bem interessante. O que nós podemos fazer lá, como eu disse, para tentar baixar os custos, são reutilizar embalagens que seriam jogadas fora. É uma das metas, e também é reutilizar mais um produto que seria lixo, né? Um pouco da nossa participação em exposições. A gente tem participado já de outras CPECs, mostrando o nosso projeto, a interação entre a comunidade e o Cefet. Buscamos convidar pessoas, palestrantes, para nos passar ideias novas. E ano passado, a gente fez também, foi em formato virtual. Foi legal, tem sido legal e tal, mas o nosso projeto é essencial, tá com a mão na massa, e eu não vejo a hora disso acontecer. Mas é uma ótima experiência estar aqui online e é uma forma de fazer mais material para que a gente consiga divulgar mais a ideia. Aí, como eu disse, a gente tem participação de palestrantes do município, que nos passam novas ideias sobre como montar o projeto. E a ideia é espalhar daqui do Cefet, levar saúde, alimentação e uma nova forma de ver as plantas, ver o nosso próprio planeta, nosso próprio modo de estar levando a vida, conseguir uma visão diferente para o futuro. Está todo mundo muito digitalizado. A gente consegue parceria dentro do próprio campus com outros projetos. E o nosso intuito é conseguir parceiros agora fora do campus, algum colégio, alguma forma de levar o nosso conhecimento, um pouquinho do que a gente tem e adquirir mais. Essas são as previsões para o ano que vem, para esse próximo semestre, se voltar esse ano ou não, que são adquirir novos membros, fazer umas mudanças estruturais básicas, conseguir fazer a monetização da nossa marca, para que o dinheiro seja usado dentro do próprio projeto, para publicar uma publicação de um livro, ou uma visita, ou buscar algum parceiro, algum palestrante que não tenha condições de se locomover.
Nós temos as nossas mídias sociais no Instagram, que a gente divulga como montar sua horta, coisas básicas de horta, e tudo que a gente tiver de ideia, a gente também divide lá no Instagram. O que a gente também tem feito é buscar mercados de comida orgânica e divulgar para os alunos do Cefet saberem que quem busca esse tipo de alimentação ter um link para divulgação desse tipo de mercado, que não é acessível a todo mundo, né? Mas por conta de não ter, né? O pessoal busca mais coisas no mercado, e tem coisas que você compra do produtor local e ainda permite a economia do município crescendo. E é isso. O nosso projeto agradece mais uma vez aqui a presença de todos, por estarem aqui fazendo e fortalecendo o Cefet, não deixando, mesmo com as intempéries, o que tem acontecido aí da saúde pública, todo mundo unido para não perder para diminuir as perdas, né? Então é isso. Nosso projeto está aberto a todos, e alguma dúvida que tiver aí, quiserem perguntar, como de repente levar um projeto desse para outros locais, é só entrar em contato comigo aí diretamente. Desde já, grato. Obrigada, Rafael, pela apresentação. Mais uma vez eu vou abrir espaço para os avaliadores fazerem alguma pergunta, algum comentário, se quiserem abrir o microfone ou mandar no chat que a gente vai estar lendo aqui. A Vânia, ela deu uma sugestão que é inserir os calouros no envolvimento da horta, inclusive na manutenção da mesma. Então, a Vânia deu essa sugestão. Rafael, se algum orientador tiver mais alguma pergunta, algum comentário. Orientador não, avaliador, desculpa. Se mais alguém tiver algum comentário, alguma pergunta. Sobre o comentário dos calouros, especificamente, ela falou? Isso. Não. Tá, a gente tem tido uma rotatividade de alunos no nosso projeto. Atualmente eu estou sozinho à frente, mas a gente tem outros membros quase que itinerante, assim, que vai de um projeto para o outro. Sobre calouro especificamente, eu nunca tinha imaginado começar com eles diretamente. Obrigado aí pela sugestão. Gente, também vale ressaltar que eu estou colocando aqui de novo o link para presença, caso alguém não tenha preenchido. Bom. Sim, não esqueçam de preencher o formulário, gente. É muito importante para vocês terem acesso ao certificado de vocês no final. Inclusive, quem apresentou pode preencher o formulário. E então, já que os avaliadores não têm mais nenhuma pergunta, nenhum comentário, eu vou passar para a nossa última apresentação do dia, que agora é a TEC 117, do Bernardo. Então, Bernardo, se tiver tudo prontinho. Rafael, se você puder parar de compartilhar depois a tela, por favor, para o Bernardo conseguir compartilhar dele. Tá. Show, obrigada. Então, Bernardo, assim que você estiver pronto, começar a compartilhar, pode apresentar. Boa tarde, vocês me escutam tranquilamente? Sim, Sim. escutamos. Vou compartilhar a tela. Quando estiver aparecendo para vocês, vocês podem me avisar, por favor? Claro, ainda não apareceu. Certo. Está carregando. Agora a gente já está vendo. Fique à vontade então. quando você quiser apresentar. Beleza, só um instante. Bom, mais uma vez, pessoal, boa tarde a todos. Eu me chamo Bernardo Teixeira e, junto ao Anderson Cortez, ao Lucas Tegedor e ao Pedro Marendais, nós 4 alunos do Cefet RJ Campus Maracanã, nós viemos apresentar o projeto Respirar, que desenvolvemos com o auxílio do professor Antônio Miguel Brito Feres. Nele,
nós temos como objetivo desenvolver um mini purificador de ar capaz de ajudar na renovação de ar entre ambientes, removendo ácaros e outras sujeiras daquilo que respiramos e nos move. Bom, os dois pilares que nos fizeram desenvolver tal projeto foram, primeiramente, com o desenvolvimento do purificador de ar, nós visamos ajudar a combater as doenças respiratórias atacando na raiz do problema, que no caso é a prevenção. E também reduzir o descarte de plástico na natureza. Esses vocês vão entender mais à frente quando eu explicar o funcionamento e como nós fizemos o nosso purificador de ar. Bom, como nós vamos impactar tais assuntos? As doenças respiratórias, elas agora muito em alta devido à Covid-19, sempre afetaram a história da humanidade e sempre foram um dos grandes males e grandes causadores de tragédias por toda a humanidade. Então, é algo que nós precisamos ajudar a combater, mesmo que de maneira pequena, mesmo que com uma atitude mínima, nós precisamos ajudar a combater ela. E o segundo ponto também é que nós reutilizamos coolers de computadores velhos e também potes de sorvetes. Com isso, nós reduzimos o descarte desses produtos na natureza. E mesmo que de maneira pequena, nós ainda estamos ajudando o meio ambiente. Bom, agora a respeito da funcionalidade, nós utilizamos como materiais, como já citado anteriormente, um pote de sorvete, uma fonte de alimentação de 9 ou 12 volts, isso aí vai do que a pessoa tiver em mãos, um cooler de computador que pode ser reutilizado também, e um coador de café de pano. Esse pode ser substituível por uma meia calça, uma meia comum, ou até mesmo um pano costurado, caso você tenha dentro de casa. Bom, nós realizamos a montagem, basicamente inserindo esse cooler dentro do computador e ligando ele à fonte inserindo esse cooler dentro do pote de sorvete e ligando ele à fonte de alimentação. Ligando ele à fonte de alimentação, nós colocamos o filtro, o coador de café na saída do cooler, na saída de ar do cooler, fazendo com que o ar que entrasse pela caixa, que nós fizemos 2 furos, o ar que entrasse na caixa fosse filtrado por esse coador de café e movimentasse o cooler, fazendo com que ele ventilasse e soltasse o ar limpo. Isso ajuda bastante na troca de ar entre o ambiente interno e externo. Bom, as pessoas, elas passam a maior parte do tempo delas em ambientes internos, exceto quando elas estão em trânsito de algum lugar para o outro ou realizando algumas atividades externas, como o colega que apresentou o trabalho anterior trabalha na horta dele, é uma atividade externa. Bom, e não é uma surpresa, não se surpreendam, porque um estudo da United States Environmental Protection Agency, a EPA, disse que os americanos gastam 90% do tempo deles em ambientes internos. E também outros estudos demonstram que a saúde das pessoas está diretamente relacionada com a qualidade dos ambientes em que elas pertencem. Isso é, o ambiente que você está agora, nesse momento, interfere diretamente na qualidade, por exemplo, do seu pensamento, do raciocínio que você vai ter, da sua fala e de outros fatores que você necessita. Então, é essencial que a gente trate desse ar interno, desse ambiente que você está agora. Bom, agora falando a respeito um pouco das doenças respiratórias. As doenças respiratórias são causadas por diversos fatores, sendo eles as infecções virais, que atacam algum órgão do sistema respiratório, causando inflamações nos brônquios, nas vias aéreas e nos pulmões, a poluição do ar e o tabagismo, que ambos colocam em contato o corpo com dióxido de carbono e monóxido de carbono. Além disso, centenas de outras substâncias nocivas que são contidas no cigarro entram em contato com o seu corpo na prática do tabagismo. E elas são responsáveis por enfraquecer o seu sistema respiratório. Também o uso inadequado de medicamentos, que algumas interações desses medicamentos podem apresentar efeitos colaterais, que levam a reações alérgicas e que afetam as vias respiratórias e os pulmões. Não sei quanto a vocês,
mas pelo menos quando eu tomei a primeira dose da vacina contra a Covid-19, eu tomei a vacina da Pfizer. Eu tive uma reação alérgica muito forte, mas muito forte mesmo, a ponto de suspeitar que eu estava com Covid, ter ido ao médico, ter feito o teste e ter dado negativo, graças ao bom Deus. Mas, enfim, medicamentos e outras substâncias que entram em contato com o seu corpo podem sim afetar o seu sistema respiratório. Além disso, contato com ácaros, que está presente na poeira, fungos, pelos de animais e também pólen são responsáveis por causar doenças respiratórias. E ambientes secos e poucos ventilados. Além disso, a falta de hidratação e a má alimentação também são responsáveis por esses males. Bom, segundo o G1, só no ano de 2020, até o mês de abril, no Brasil, mais de 5,5 mil mortes foram causadas pela Síndrome Respiratória Aguda Grave, a SRAG. Esse número é muito maior que maior que a média registrada entre os anos de 2010 e 2019, que foi de exatas 2.019 mortes pela mesma doença. Esses dados foram retirados da Fiocruz. Bom, agora falando sobre um outro fator que afeta a nossa natureza, vou falar sobre o plástico, que ele é um grande vilão. Os habitantes do nosso planeta, eles estão cada vez mais cientes de que o plástico, que no caso é um dos materiais mais onipresentes na nossa economia, não é bom para o meio ambiente. Ele inunda os oceanos, ele prejudica a vida selvagem, e ele também acaba na nossa comida, comprometendo a nossa saúde. E assim, não se costuma associar o plástico, a pegada ambiental do plástico, à aceleração do aquecimento global. Mas o plástico, maior parte do plástico, na verdade, vem de combustíveis fósseis, como o carvão, o gás natural e o petróleo. A produção dele está crescendo, a sua produção, o seu uso e a eliminação contribuem para o efeito estufa, e o seu lixo pode impactar o reservatório oceânico de carbono, que no caso são os corais e as algas marinhas, que afetando esse ecossistema, afetando essas espécies, você não só mexe com a produção de oxigênio no planeta inteiro, como você afeta toda a fauna e flora marinha, porque você desequilibra um ecossistema essencial, você acaba por prejudicar uma população essencial, que é basicamente a base, é o sustento da cadeia alimentar dos mares. E segundo um relatório da ONG Center of International Environment Law, a CIEL, o plástico é um contribuinte-chave para as emissões do dióxido de carbono, um gás extremamente impactante no efeito estufa. E como eu já citei anteriormente, o setor de plástico ele é uma das maiores fontes industriais, ele é a segunda maior fonte industrial e é a que mais cresce dos gases de efeito estufa. E 99% do que compõe o produto já deriva também de carvão, gás natural e petróleo, que são combustíveis fósseis. Bom, e estudos já projetam que se a expansão da produção petroquímica e de plásticos continuar como ela está atualmente, até o ano de 2050, o produto vai ser responsável de 10% até 13% do orçamento carbônico total. O orçamento carbônico total, explicando rapidamente, é basicamente a quantidade de CO2 que a humanidade pode emitir globalmente antes de ultrapassar 1,5 graus Celsius do aumento de temperatura em relação aos níveis pré-industriais. Então, colocando em palavras mais fáceis, a humanidade pode emitir uma certa quantidade de gás carbônico quando comparado aos períodos da história pré-revolução industrial, né? E esse limite foi estabelecido como meta pelo Acordo de Paris. E antes de finalizar a minha apresentação, eu gostaria de trazer para vocês uma frase do Mahatma Gandhi. Nessa frase ele diz, abre aspas, o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente. Bom, essa frase é muito simples,
porém muito impactante, e foi um dos maiores combustíveis para a gente pensar em realizar esse nosso projeto e colocar ele em prática. Porque, assim, se nós não tomarmos uma decisão, nós não tomarmos uma atitude, mesmo que essa atitude seja mínima, mesmo que seja simplesmente separar o lixo entre reciclável e não reciclável, separar entre plástico, vidro, metal, nós provavelmente daqui a 50, 60 anos vamos estar vivendo, já estamos quase passando por uma crise energética, então a gente pode passar por uma crise também de matéria-prima, além disso, colocando em risco, por exemplo, a água, que é uma substância essencial para a vida humana, e para a vida de todas as espécies presentes no planeta Terra. E com esse dano causado, nós podemos basicamente acabar com o nosso planeta e também acabar com a nossa espécie. Então, perdão pelo clima ruim que eu deixei no final da apresentação, mas eu gostaria de agradecer a todos pela atenção de vocês. Gostaria de deixar claro que estou aberto a ouvir sugestões, a ouvir dúvidas que vocês tiverem para tirar comigo, e agradecer de novo, mais uma vez, pela atenção de vocês. Muito obrigado, pessoal. Obrigada, Bernardo, pela apresentação. Então, agora eu vou abrir pela última vez para os avaliadores fazerem perguntas, comentários. E caso ninguém tenha nenhum comentário, não esqueçam de preencher a lista de presença, que está aqui no chat, que a Letícia colocou. Então, avaliadores, vocês têm alguma pergunta, algum comentário para fazer? Bom, se ninguém tiver nada a acrescentar, então a gente pode ir encerrando por aqui hoje. Chegamos ao final da nossa última apresentação. Queria agradecer muito a participação de todos vocês, com a presença de todo mundo. Parabéns para todos os projetos, são projetos muito incríveis. Então, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, a gente dá como encerrada a interdisciplinar do Grupo 4. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Boa tarde. Parabéns a todos vocês aí. Uma boa tarde.